Eu afirmo com toda a convicção em Cristo Jesus que a vacina que estão nos oferecendo hoje não é a marca da besta. E o que ela é então? Ela é um produto de preparo ideológico, social e biológico para preparar você e eu para a verdadeira marca da besta que está prestes a chegar. E o que seria o preparo ideológico? Ele é nada mais, nada menos do que te informar que a ciência e o governo sabem o que estão lhe dizendo. E tudo o que eles te mandar fazer para o seu bem é o necessário a ser feito sem nenhum questionamento. E o que seria o preparo social? Você só vai poder comprar e vender ou participar de qualquer atividade em grupo se você permitir aceitar, primeiramente, a ideologia que estão lhe oferecendo. E o que se refere o preparo biológico? É o que nós vamos aprender nesse estudo que começa a partir de agora. O que significa de verdade a marca da besta? Que a poderosa e maravilhosa graça salvadora de Jesus Cristo possa estar entrando agora na sua casa, abençoando não só você, mas toda a sua família e seus amigos. É com muita alegria que a gente agora inicia o primeiro vídeo, o primeiríssimo vídeo falando sobre a marca da besta. Olha, eu nunca pensei na minha vida que um dia eu fosse fazer um vídeo falando sobre isso. Mas como a gente vê várias pessoas falando uma coisa, falando outra, um dia eu me questionei falando assim, afinal de contas, o que é isso? E eu comecei a pegar gosto por esse assunto, comecei a entender, não vou dizer para vocês que eu entendi há pouco tempo, nem há muito tempo, mas já tem mais meio tempo aí. E eu comecei a pegar gosto por esse assunto porque eu não queria ser levada pelo vento, né? Cada um diz uma coisa, eu queria ter certeza de quando essa marca chegasse aí, eu estar ciente do que se trata e não ser pega de surpresa. Porque a pior coisa no mundo é você ser pega de surpresa. A única coisa que vale a pena a gente ser pega de surpresa é a festa de aniversário. Que aí é legal, né? Uma surpresa. Nem a vinda de Jesus eu acho que deve nos pegar de surpresa. Porque se nos pegam de surpresa e nós não estamos preparados, né? Acabou. Aí fica uma surpresa desagradável. Então eu acho que nós temos que estar pronto para a vinda de Jesus Cristo como se fosse nesse exato momento. Então não pode ser surpresa. Então só festa de aniversário. Mas enfim, eu pensei nesse contexto e Deus me deu várias interpretações de visões que as pessoas tinham e no geral, Deus no final falou ao meu coração o que essas interpretações têm em comum e que de fato
acabam se tornando naquilo que, para meu ver, eu entendo que é uma revelação de Deus e eu decidi compartilhar com vocês o que será a marca da besta. Olha, queridos, eu não sou pregadores do apocalipse. O mundo vai acabar agora, se preparem, vamos correr, vamos fazer isso. Eu sou pessoa que gosta de pregar a verdade, ainda que ela seja dura, mas gosta de mostrar o escape, né? Porque eu acho que quando Deus ele diz que vai cair um dilúvio na terra, ele fala para você, constrói uma arca. Então ele fala a desgraça, mas te mostra o caminho que você deve seguir. Eu sou uma dessas pessoas, né? Porque eu gosto de copiar Deus, de trazer as informações para você, mas mostrar o escape para tudo isso. A primeira coisa que nós devemos saber é quando fala assim, a marca da besta. O que é besta? A gente sabe que o sentido besta, né? Ela tem vários significados. Vai de bocó, você chama, você é um besta, né? Você é um bocó. Vai de um quadrúpede, uma besta fera, né? Um animal feroz, indomável, é uma besta. E vai também de uma pessoa tirânica, né? Uma pessoa autoritária, uma pessoa que joga pro vil, pro mal e gosta de subjugar o povo na sua maldade. A Bíblia refere essa pessoa como uma besta, como a Bíblia também refere Satanás como a besta. Entendeu? Então, quando fala assim, a pessoa vai receber a marca da besta, a gente tem que saber qual é a besta. A besta quadrúpede lá, né? É a besta lá do bocó. É o quê? Temos que saber. Nós sabemos que o arqui-inimigo de Deus é Satanás. Então, a besta se refere a Satanás. Então, quando a gente fala a marca da besta, é a marca de Satanás. E antes que nós comecemos a dar início, né, a falarmos, a destrinchar o que será essa marca da besta, eu vos convido a abrir em Apocalipse 13 e vamos ler o porquê todos nós, filhos de Deus, devemos estar atentos, não somente os filhos de Deus, tá? Mas todos aqueles que amam a sua vida e ainda que não creem nesse momento em Deus, na sua palavra, mas eu creio que dá um futuro próximo, né? Você vai crer que a palavra de Deus ela tende a se manifestar, a se revelar, e você vai ver que tudo que dela está escrito é verdadeira. Então, você também precisa tomar esse cuidado. Então, vamos ler lá em Apocalipse 13, tá bom? Depois veio um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres, e os nomes que eram blasfêmias descritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo, e seus pés eram como os de pés de urso, e a sua boca era como a de um leão. E ao outro monstro, o dragão, deu seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoraram o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Então foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmia contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde Deus mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças, e todos os que vivem na terra o adorarão, menos aquele que desde antes da criação do mundo tem um nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escute bem isso. Quem tem que ser preso, será preso. Quem tem que ser morto pela espada, será morto pela espada.
Isso exige que o povo de Deus aguente firme o sofrimento e com paciência e seja fiel. Então, vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra na presença de todas as pessoas e enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorarem. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na sua mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal. Isso é o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige a sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o primeiro representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Aqui então nós observamos que a Bíblia fala claramente que haverá uma marca que possibilitará que todos que a puserem na sua mão direita ou na testa possam comprar e vender. Ou seja, participar da sociedade. E antes que você diga, como muitas pessoas já me disseram, esse negócio que o anticristo não vai dominar o mundo inteiro, que ele não vai controlar o mundo inteiro, que ele não vai manipular o mundo inteiro, que lá na favela, lá no Morro do Rio de Janeiro, isso não vai acontecer, que o anticristo não vai ter peito para fazer isso lá na favela do Rio de Janeiro, que os bandidos vão botar ele para correr, e que lá na tribo, né? Lá nas tribos indígenas também, o anticristo não vai dominar. O anticristo não vai dominar muita parte é só um pedaço que o anticristo vai dominar. Não é isso que muitos dizem? Eu também pensava assim. Eu não julgo vocês, eu pensava assim. Mas eu vou fazer uma pergunta a você. Aonde no mundo inteiro não estão usando máscara? Aonde o mundo inteiro, no mundo, mas me mostra uma parte do mundo que não tenham falado sobre o vírus que está em decorrência nos nossos tempos. Que lugar do mundo você não viu quarentena? Que lugar do mundo você não viu oferecer o tratamento que eles estão oferecendo? Que lugar do mundo você ouviu isenção sobre essa pandemia? Em nenhum lugar do mundo. Se você viu, eu peço que você compartilhe nos comentários, porque eu não vi. Na favela, no alto do morro, nas comunidades indígenas, nas tribos africanas e outras demais tribos, na parte mais distante da terra, chegou essa doença que está englobando o mundo inteiro e chegou a quarentena. O espírito do anticristo, essa única pessoa que vai controlar o mundo inteiro, ela já começou a controlar. Ela já começou a manifestar a sua autoridade. Por que uma ordem que sai dos Estados Unidos no dia seguinte ou no mesmo dia
chega no Brasil, chega na Indonésia, nas Filipinas, no México, em todo o mundo, porque é uma única ordem. Porque nenhum país se opôs, porque ninguém se enfrentou isso. Porque já existe um único líder, já nos bastidores, se manifestando para tomar o poder. Ele não vai tomar o poder agora em 2021, 2022 e nem 2023. Quem ouviu aquela revelação que nós já pusemos aqui, sabe quando ele irá tomar o poder. Mas tudo isso é um preparo para que quando a verdadeira marca acontecer, nós, seres simplesmente sem nenhum poder humano, só abaixo do poder de Deus, quando a gente fala sem nenhum poder, simples trabalhadores, nós possamos estar mais propícios a aceitarmos sem nenhuma isenção, sem nenhum questionamento, simplesmente aceitemos. Certo? Antes de nós falarmos dessa marca da besta, eu não posso, em hipótese alguma, falar para vocês o que é a marca da besta, que eu, graças a Deus, tenho recebido de Deus. Não somente na palavra dele, na interpretação da palavra dele, mas ouvindo pessoas que eu considero pessoas que têm uma vida digna diante de Deus, e também por revelações do Espírito dele que habita em mim, antes de eu destrinchar algumas coisas que aconteceram no início da criação do homem. Então, para que tudo fique claro, para que ninguém saia correndo das suas casas, né? E a partir de agora peça demissão e vá se tornar andarilho, vai por aí afora, desnecessariamente, claro, eu preciso então começar da base. Então esse estudo eu pretendo fazer pelo menos em 3 partes. A primeira, falando do que realmente aconteceu, para que nós pudéssemos ter uma referência de marcas. A segunda, nós vamos falar sobre Néfilis. E a terceira, nós vamos falar o que já existe na realidade no nosso mundo e o que eles têm planejado para que o anticristo ele se manifeste. Eu quero vos dizer que já existiram 2 marcas da besta oferecida à humanidade. Infelizmente a primeira foi oferecida e ela foi aceita e nos tornou totalmente subjugado à besta. A segunda marca oferecida foi transformada em bênção para as nossas vidas. E é sobre essas 2 marcas que já foram oferecidas, já foram manifestadas, é que nós vamos iniciar o estudo de hoje. Porque se vocês não entenderem o estudo de hoje, vocês não vão entender a verdadeira marca da besta. Então a primeira marca, ela já foi oferecida e trouxe morte à humanidade. A segunda marca foi oferecida e foi convertida em bênção. E a terceira marca será oferecida, vai ser a última marca, e que após isso, quem aceitar não terá mais oportunidade de ser salvo. Então, eu quero que vocês saibam que 3 marcas da besta serão necessárias existirem para que o plano de Deus se concretize. 2 já ocorreram. E a terceira, eu e você teremos que tomarmos a decisão. E é baseado nisso que nós vamos aprender hoje sobre o que essas 3 marcas têm em comum. Principalmente, nós vamos identificar a terceira marca olhando as 2 marcas primeiras. Se você não observar as 2 primeiras marcas, você não vai conseguir entender o que de fato significa a marca da besta. E eu quero deixar claro aqui para vocês
que a marca da besta, ela não é uma coisa visível, como muita gente diz. Vai ser uma tatuagem, vai ser algo que a gente vai olhar e vai identificar. Possa até ser que os mais radicais queiram se exibir, mas a marca da besta, ela não é visível. A marca da besta, ela é uma escolha, é uma aceitação. E só poderá ser vista de 3 formas também: ou espiritual, ou tecnologicamente, ou através de revelação de Deus. Você, se estiver andando na rua e você encontrar alguém que já tenha aceitado essa marca, você não saberá, se Deus não te revelar, ou se você não tiver uma tecnologia avançada, se aquela pessoa aceitou ou não a marca da besta. Porém, no mundo espiritual, todos os espíritos, tanto os bons como os ruins, eles saberão se aquela pessoa aceitou a marca, e eles automaticamente não precisarão, é claro, de tecnologia e nem de revelação de Deus, porque o mundo espiritual, isso já será notório daqueles que servirão a Deus nos últimos dias, dos que simplesmente abandonaram a sua fé ou bateram o martelo dizendo, carimbando as suas escolhas desde o princípio. Então aqui a gente já sabe que não podemos esperar que a marca da besta seja visível e que todos os seres humanos que estiverem vivos nesse período, eles terão que tomar uma posição e uma decisão a que Senhor ele irá servir. Então vamos lá, para que nós saibamos quais são as 2 marcas que já aconteceram, para que nós possamos saber a última. Eu quero que vocês abram lá em Gênesis, no capítulo 2, e versículo 16. Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente terás que morrer. Nós vemos que Deus deu apenas um mandamento ao homem: não coma. Você pode comer tudo o que você quiser, mas a árvore que produz conhecimento do bem e do mal não é a árvore da vida. A árvore da vida você pode comer à vontade, querido, mas aquela que te faz saber o certo e o errado, você não pode comer, porque no dia que você dela comer, você vai ter que morrer. Não sou eu que vou matar você, mas o conhecimento do bem e do mal, através da desobediência que foi gerada em você, vai te matar. Então Deus deu apenas um pequeno mandamento: não coma. O que o homem precisava fazer em frente a essa ordem de Deus, frente a esse mandamento de Deus? Ele precisava apenas obedecer. O homem não precisava fazer nada, apenas obedecer. Qual seria a sentença se ele não obedecesse? A sentença seria a morte. Segue o raciocínio. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse ela à serpente: Ora, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos e sereis como deuses, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Então tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O que aconteceu nesse texto? Vamos resumir aqui.
Satanás, ele usou a necessidade do homem por alimento para propor um erro. O que ele faz? Ele usa a palavra, mas num tom de induzir ao erro. Ele usa uma verdade convertendo numa mentira. Não é verdade que não comereis de toda a árvore do jardim? Calma aí. É verdade que eu posso comer. Eva disse muito bem. É verdade, eu posso comer de todas as árvores, exceto a que está no meio do jardim. Então, Satanás, ele falou uma mentira dentro de uma verdade. É verdade. Você pode comer de todas as árvores. Ele só esqueceu de colocar a frase, exceto. Ele usou a necessidade por alimento. Você vê que ele usa um fruto, algo que é necessário para o homem, para induzir a um erro. Vão pegando. Ele usou também a preservação pela vida. Por que preservação pela vida? Porque quando Deus diz para Adão e Eva que se eles comem da árvore que está no meio do jardim, eles morrerão, o que acontece? Ninguém quer morrer. Automaticamente, eles nunca viram a morte. Mas Deus revelou, a gente pode se entender que Deus revelou o que significava a morte, para Deus falar, certamente tereis que morrer. Obviamente que Deus revelou a eles o que significava a morte. Porque se Deus não revela a eles o que significava a morte, eles jamais iriam obedecer algo que eles não conhecem. Então, a partir do momento que eles sabem que eles vão morrer, eles temem pela vida deles. Então eles falam, eu não vou tocar porque eu não quero morrer. Não é assim quando a gente vai botar a mão no fogo, a gente tira, porque ninguém quer queimar. Ninguém quer se jogar na frente do carro porque sabe que vai morrer. Ninguém quer se jogar do precipício porque sabe que vai morrer. Ninguém quer botar sua vida em risco porque sabe que vai morrer. Então, Satanás usa a preservação, o medo de morrer do homem para que ele também possa induzir a um erro. Quando ele diz, certamente não morrereis. Ou seja, eu não comi dessa árvore porque eu tenho medo de morrer, mas ele está dizendo que eu não vou morrer. Tá entendendo? Vamos pegar. Ele também deturpa a palavra de Deus para que através de uma verdade ele transforme lá no meio dessa verdade a sua mentira. Quando ele diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, ele faz com que a pessoa duvide do que ela ouviu. Ele faz a pessoa questionar o que ela ouviu. Deus deu uma ordem, não comereis da árvore que está no meio do jardim, de todas você pode comer. Então, quando ele fala, não é assim que Deus diz que você pode comer de todas as árvores? Então a pessoa pensa, será que eu ouvi direito? E ela começa a questionar a ordem que Deus deu. Segura aqui. E ele usa para completar o engano dele, o interesse do homem. Então ele vai levando passo a passo o homem a aceitar sua mentira. Ele primeiro usa a palavra de Deus, transformando uma verdade em mentira. Depois ele usa o interesse da preservação da vida que o homem tem. Depois ele vai e usa o interesse egocêntrico do homem. Quando vocês comerem, vocês serão igual a deuses, ou seja, igual a ele. O homem ouve primeiro a proposta. Quando ele ouve a proposta, ele não para analisar se é verdade ou mentira. É por isso que todas as propostas que nos vêm, nós devemos analisar. Depois ele deseja essa proposta. E depois simplesmente ele aceita. Ao aceitar a proposta de Satanás, o homem se distancia automaticamente de Deus. O homem recebe a primeira marca da besta que foi oferecida à humanidade. A primeira marca da besta foi a morte. A morte eterna, o distanciamento de Deus. E o homem recebeu essa marca por quê?
porque ele quis proteger a sua vida. Ele simplesmente deu vazão ao interesse físico dele de provar um alimento que lhe foi proibido. E ele simplesmente deu vazão aos interesses mais egocêntricos deles de ser igual a Deus. Nesse momento, o DNA de toda a raça humana é alterado. O DNA que trazia vida, que só tinha vida, que tinha 100% DNA de Deus em seus corpos, ele automaticamente sofre uma mutação e passa a ter o DNA do mal, tornando o corpo do ser humano totalmente perecível e automaticamente isento, longe daquilo que um dia lhe trazia vida, que era a árvore da vida. Então, quando o ser humano aceita a proposta de Satanás, aceita a proposta da besta, que estava lá no jardim dando uma de boazinha, ele mancha o seu DNA. O seu corpo passa a ser um corpo perecível. Ele traz em si, ele passa a trazer em si o espírito da morte. E automaticamente sai de si o espírito da vida. Porque Deus não pode habitar no mesmo templo onde há pecado. É por isso que, nesse momento, todo homem se distancia de Deus. E a primeira marca no ser humano, na humanidade, ela passa a acontecer. Então aqui a gente viu que, infelizmente, nossos pais, lá no Jardim do Éden, eles, por ignorância, por querer ser igual a Deus, ou por inocência, que nós não podemos julgar até que ponto eles foram inocentes ou não, eu tenho as minhas ressalvas, eles simplesmente aceitam a marca da maldição e essa marca é passada de geração em geração, até os dias de hoje. Só que aconteceu a segunda oferta de Satanás, que se reverteu em vida. Satanás, ele simplesmente viu que a estratégia dele lá no Éden foi perfeita. E ele conseguiu ser senhor de toda a humanidade, marcando cada um com a sua mentira. Então, aconteceu que, um belo dia, Deus falou assim: vou dar uma segunda chance aos seres humanos. Porque não é justo que todos pereçam por causa do erro de uma única pessoa, que é Adão. Como a gente tem mania, eu cansei de falar isso, quando eu chegar no céu, vou bater um papo com Eva. Vai ser só nós duas. Eva, vem cá. Vamos bater um papo aqui, porque tá demais. Eu quero saber algumas coisas aqui que não foi bem esclarecida. Então eu tinha mania de culpar Eva, né? Culpar Eva. E a gente vai falar sobre esse negócio de culpar Eva. Porque todos nós temos as nossas tentações, as nossas escolhas. Então Deus fala assim: não é justo que por causa de um único ser humano, de um único casal, todos pereçam. Vou dar uma segunda chance para todos eles. Então Deus envia o seu filho. Ele envia essa chance que eu e você temos para recebermos a vida novamente que nós tínhamos lá no Jardim do Éden, que era a árvore da vida. Quando nós sentíamos fome, nós podíamos comer de todas as árvores, inclusive a árvore da vida. Então, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, o que aconteceu? Em Mateus 4 relata como aconteceu o oferecimento dessa segunda marca. Foi assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus,
manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, novamente, o diabo transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: sai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele te servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha essa mensagem! Muitos de nós leem isso aqui como se não fosse nada, apenas uma tentação de Jesus, uma tentação, é uma tentação. Vamos lá ver o que significa aqui. O que Satanás usou aqui? A necessidade de Jesus por alimento. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer nada. Nadinha. Imagina a fome que ele estava. Como diz a gente, né? Até pedra eu como. Preciso nem transformar em pão, eu como até pedra. A fome que Jesus estava. Olha o que Satanás diz. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele não falou, manda que essa pedra, mas estas, todas essas pedras, ou seja, tem a fartura de pão. Jesus, ele poderia transformar as pedras em pães. Mas a partir do momento que ele transforma qualquer pedra ali em pão, ele não vence Satanás como homem. Ele vence Satanás como Deus. E se ele vence Satanás como Deus, ele automaticamente diz para mim e para você, para toda a raça humana, que é impossível resistir ao mal. Que todos nós estamos condenados eternamente, que só sendo deuses nós poderíamos nos defender de Satanás, nos protegermos de suas ofertas e vencermos a ele. Se ele transforma qualquer pedra ali em pão, ele automaticamente anula o poder de Deus dado ao homem de resistir a Satanás e esse fugir de nós. Você vê a maldade de Satanás? Ele vira para Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus, ou seja, se tu és o Filho de Deus, você é Deus. Então você pode tudo. Já pensou se Jesus fosse um homem orgulhoso e falasse: eu sou filho de Deus, vou te provar. Como muitos de nós temos mania de fazer. Vou provar a você que eu sou um servo, uma serva de Deus. E Jesus vai humildemente, não mostra o que Satanás quer ver. Aí ele depois manda Jesus se jogar de um precipício. Ou seja, acaba com a sua vida, e ele deturpa a palavra de Deus dizendo: porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E depois, o que ele faz? Ele usa uma oferta de interesse de Jesus. Jesus, ele sabia que ele tinha que vir aqui. Primeiro nos religar, nos dar a oportunidade de nos reconectar com Deus. E depois, como diz lá em Apocalipse, ele virá como rei. Então Satanás sabia que o desejo de Cristo já era vir como rei. Embora Jesus sabia que ele tinha que padecer antes. E que ele tinha que vir primeiro aquele que é levado ao matador e não pode abrir a boca. Ele tinha que padecer primeiro antes de vir como rei.
Mas Satanás conhecia essa história e ele usa o interesse de Jesus em ser rei logo para fazê-lo cair em tentação. Ele diz assim: e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desse, e disse-lhe: tudo isso te darei. Ou seja, você vai ser rei. E lá, logo no final, Satanás usa o verdadeiro interesse dele. Você vê que Jesus foi tão forte, negando tudo, que lá no final, Satanás mostra o seu verdadeiro interesse. Se Adão e Eva tivessem sido um pouquinho mais firmes, eles viriam o interesse de Satanás nas ofertas que ele estava fazendo a eles, que talvez eles nem tivessem caído. Eles foram muito fáceis. Mas Jesus foi tão firme que lá no final, de tanto ele negar, Satanás, ele já estava tão revoltado, que ele fala o verdadeiro interesse dele quando ele diz: eu te dou todo o reino com uma condição: se prostrado me adorares. E aqui a gente vê nitidamente Satanás falando: me adore como Deus, me adore como rei. Por isso que Jesus falou assim: sai, Satanás, porque só a Deus devemos adorar e render-lhe culto. O que Jesus faz aqui? Jesus ouve a proposta de Satanás. Jesus não saiu fugindo: não quero ouvir. Não. Jesus ouve a proposta de Satanás. Mas ele, assim como Satanás usou a palavra de Deus para trazer o engano, Jesus usa a palavra do Pai para trazer a verdade e rejeita essas propostas. No final, Jesus ele aceitou? Não. Além de rejeitar essa proposta, simplesmente Jesus expulsa Satanás de sua presença. E ao recusar essa proposta, essa marca que Satanás estava ali oferecendo, Jesus traz uma oportunidade a todos aqueles que desejam se reconectar com o Pai, de ter vida eterna, de não aceitar mais a marca da besta imposta pelo engano lá no Éden, nos nossos corpos, nos nossos DNAs, mas a partir desse momento, nós sermos uma nova criatura em Cristo Jesus e desde já nos tornamos filhos de Deus. Quando Jesus rejeita a oferta de Satanás, ele diz para você e para mim que nós também podemos nele rejeitar qualquer oferta. Se ele venceu, nós podemos vencer. E aqui eu quero fazer a comparação das marcas da besta que foi oferecida a Adão e a Jesus, e o comportamento de Adão e de Jesus frente a essa proposta. Preste atenção. Satanás usou a mesma estratégia com Adão, ele usou com Jesus. Ele usou a estratégia do alimento para oferecer um erro a Adão e usou a mesma estratégia do alimento para oferecer um erro a Jesus. A Adão ele ofereceu a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha dado uma ordem: não comereis e nem tocareis, porque se comeres, você morrerá. Certamente terá que morrer. E satanizou a mesma estratégia com Jesus. Por que não transforme essas pedras em pães? Satanás usa a palavra de Deus deturpada para convencer Adão e Eva lá no jardim a pecar. E ele usa também a palavra de Deus deturpada para tentar convencer Jesus a pecar. Quando ele diz para Eva: não foi isso que ele disse, que você pode comer de tudo? Ele diz a mesma coisa para Jesus: a teus anjos dará ordem ao seu respeito para que teus pés não tropecem nenhuma pedra, ou seja, joga. Você não vai morrer. Você não vai morrer se você comer esse fruto, Eva. Você só vai ser deuses. Jesus, tu não vai morrer se você se jogar do penhasco. Ele vai mandar os seus anjos
te proteger, que isso? Não foi isso que ele falou? Ele usa a palavra de Deus deturpada para nos trazer a maldição. E ele usa o interesse tanto do homem lá no Jardim do Éden como de Jesus para atiçar o pecado. No Jardim do Éden, Satanás vira para a mulher e fala: nada disso, vocês serão iguais a ele, vocês serão deuses, saberão de tudo. E lá, na tentação de Jesus, ele simplesmente traz o desejo de Jesus, porque Jesus sabe que um dia ele será Senhor desse mundo, para antecipar o que Jesus primeiro tem que fazer: morrer por todos nós, para nos darmos oportunidade de tirarmos a primeira marca da maldição da besta dos nossos corpos e recebermos de novo a marca de Deus em nosso DNA, através da vida que há nele. Só que o que Adão fez? Ouviu a proposta. O que Jesus fez? Ouviu a proposta também. E depois, o que aconteceu com Adão após ouvir a proposta de Satanás? Ele aceita a proposta de Satanás. O que acontece com Jesus ao ouvir a proposta de Satanás? Ele rejeita, através da palavra de Deus, a proposta do inimigo. E o que Adão faz? Aceita tentar a Deus. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Vou comer, não vai acontecer nada. E o que Jesus faz? Jesus diz: eu não vou tentar a Deus, embora eu sei que ele possa me livrar. Mas automaticamente Jesus expulsa Satanás de sua presença, dizendo: só a Deus eu vou adorar e render culto. Vocês estão entendendo? Para vocês entenderem a terceira marca da besta, que eu e você temos que pensarmos direitinho se vamos aceitarmos, temos que entender a mensagem dessas ofertas de Satanás ao homem. E é interessante que saibamos que assim como por um só homem veio a condenação eterna, a marca da maldição, assim por um só homem veio a salvação eterna, a vida eterna. Quando Deus viu que Adão lá no jardim pecou, Deus falou assim: eu vou dar uma segunda chance aos seres humanos. Eu vou criar um novo Adão, tão perfeito como o primeiro quando eu criei. Por isso que não teve participação de homem ali, queira você acreditar ou não. Veio direto de Deus, assim como o primeiro veio direto de Deus. Deus usou apenas uma matriz, que era a mulher, porque esse homem precisava vir de um ser humano, é óbvio, é claro, para que ele pudesse ter as mesmas necessidades que todos nós temos. Porque se ele viesse puramente da perfeição de Deus do Éden, ele não seria tentado. Mas ele deveria ter a inclinação para tentar. E para isso ele precisa vir de um homem já corrompido, de um ser humano corrompido, que no caso era a mulher. E ele, Deus, ao criar esse novo Adão chamado Cristo, ele dá oportunidade para você e para mim, de, através do nosso livre-arbítrio, decidirmos qual marca nós iremos aceitar. A marca de Adão no Éden, quando ele virou as costas para Deus, ou a marca de Cristo. E é esse momento que está chegando, que surgirá através da terceira oferta de Satanás, terceira e última, a toda a humanidade. A Bíblia diz que Jesus é o Adão perfeito, aquele que ficou firme, resistiu, não se curvou diante da proposta de Satanás. Dessa forma, todos aqueles que obedecerem aos valores de Cristo passam nele ter a oportunidade de receber em seus corpos a vida eterna. Leiamos 1 Coríntios o que nos diz a respeito disso. Porque assim como a morte veio por um homem,
também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora digo isso, irmão, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Vocês perceberam aqui quando ele diz que outrora nós trazíamos a imagem do terreno. Ou seja, outrora nós trazíamos a marca, o DNA do mal. Mas agora, segundo Jesus, olha que lindo, nós traremos a imagem do Senhor Celestial. Aí diz: onde está, ó morte, o inferno, a tua vitória? Camuflou tanto, bagunçou tanto, planejou tanto para nos corromper, mas Deus nos deu o escape. Nos deu a oportunidade de decidirmos ou não por nós mesmos se queremos servir a Satanás ou a Deus, o Eterno. Eu aqui quero, para a gente já resumir, para a gente já concluir esse estudo que já passou de 1 hora, falarmos sobre a terceira marca. O que todas elas têm em comum. E aqui eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque se vocês não se atentarem a esse resumo, vocês não vão entender o estudo seguinte, que nós vamos falar sobre os Néfilis. Quando Jesus diz que nos últimos dias estaria igualzinho à época de Noé, o que ele quis dizer com isso? Entenda agora esse resumo. Qual é a estratégia que Satanás irá usar para implementar a última marca da morte para toda a humanidade? Percebe? Eu quero que vocês entendam uma coisa, que tudo que Jesus é a nossa referência. Adão é a referência do que deu errado. Mas Satanás não se revelou a Adão. Não revelou o plano dele a Adão e Eva quando ele ofereceu o pecado, a primeira marca. Mas tudo o que Satanás irá fazer no futuro, a eu e a você, ele usou em Jesus. Então Jesus é a nossa referência. A oferta que foi dada a Jesus será a mesma que nos será dada. Então, como Jesus é a nossa referência máxima, eu vou pegar a referência, a tentação de Jesus e vou fazer a comparação da última marca que Satanás irá usar para enganar a humanidade. Vamos lá? Ele usou para tentar Jesus a necessidade por alimento. O que ele diz para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. No último dia, para ele nos oferecer a marca dele, ele vai usar essa mesma necessidade por alimento para nos oferecer a marca. Quer ver? Olha o que está escrito em Apocalipse 13, presta atenção. Se você não tiver a marca, não poderá comprar, vender e trabalhar. Então você não vai poder comer.
Não é isso? Apocalipse 13 diz: se você não tiver a marca, você não poderá comprar, vender e trabalhar, ou seja, você não poderá comer. Olha o que está escrito. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Percebe que a mesma estratégia se repete? Adão e Eva, estratégia da comida, do alimento. Jesus, estratégia do alimento. E a última marca, estratégia do alimento. Por isso que muitas pessoas vão querer aceitar. Se eu não tomar, se eu não tiver essa marca, eu não vou trabalhar. Eu não vou poder comprar. Eu não vou poder vender. Eu tenho que ter essa marca. A estratégia por alimento vão ser o Adão e Eva do primeiro, que caiu logo na primeira oferta. Não vai poder comer a comida, o interesse por comer. Nem deixou Deus mostrar ser Deus, nem perguntou a Deus o que ele achava, nem desabafou com Deus sobre a oferta. Preste atenção. Para outras coisas que tem nesse contexto, mas se eu falar aqui vai sair do foco. Ele vai usar a palavra de Deus, Satanás vai usar para a última marca, que é a terceira e derradeira, a palavra de Deus deturpada. Lembra que a gente falou sobre o significado da besta? Aquele que se opõe contra Deus, tudo que é santo, que blasfema contra o céu, blasfema contra Deus. Olha o que ele falou com Jesus. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com os teus pés em pedras. Olha o que ele irá fazer conosco usando a palavra de Deus deturpada. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Vocês viram isso? Tudo que é santo, tudo que merece reverência, ele vai blasfemar. Vocês estão vendo como as coisas batem, as coisas se encaixam? Vamos lá, o outro ponto que aconteceu com Jesus e que vai acontecer nos últimos dias, quando Satanás nos oferecer a marca dele. Ele usou uma oferta de interesse de Jesus. Qual foi a oferta de interesse de Jesus? Ele disse: e mostrou-lhe todos os reinos no mundo, e a glória dele, disse-lhe: tudo isso vou te dar. Eu vou te dar todo o reino, Jesus. Eu vou te dar tudo. Era o interesse de Jesus ser rei. Mas Jesus sabe que é o interesse dele, mas ele primeiro tinha que vir como ovelha muda que vai ser abatida. Ele tem que respeitar os planos do Pai. Ele não podia ser rei para depois ser morto. Primeiro ele tinha que ser rejeitado pelos seus, para depois os seus virem no peito e chorarem pela afronta que eles fizeram ao Filho de Deus. As coisas merecem seguir, ter uma sequência. Jesus respeitou o plano do Pai e não aceitou a proposta de vir antes como rei. E nós sabemos que Jesus será rei porque está escrito: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, todas as potestades e forças, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Nós sabemos que Jesus virá como rei. E o que Satanás vai fazer nos últimos dias para nos trazer essa proposta? Ele vai usar o interesse que todos nós temos de proteção pela vida. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver a Deus, mas ninguém quer morrer. Já percebeu isso? E se eu falar mais aqui, vocês vão entender tudo. Mas eu só vou falar uma coisa. E para isso, ele vai oferecer a maior mentira que todo ser humano quer: vida eterna. Mas nós só temos a vida eterna em Cristo, não na mentira de Satanás.
Ele vai usar o interesse de proteção pela vida, assim como ele usou lá com Eva, quando ele disse que ela não morreria. Que ela não tocou na árvore do conhecimento do bem e mal, porque ela tinha medo de morrer. Então ele vai usar de uma mentira para dizer a gente, se vocês tiverem, vocês não vão morrer. Então, proteção pela vida. É por isso que muitas pessoas vão aceitar a marca da besta nos últimos dias. Que elas vão achar que elas recebendo isso, elas vão ter vida eterna. Elas não vão morrer. A gente vai falar no estudo no decorrer. Não nesse vídeo. E essa vai ser a maior mentira dele. Porque ele vai pegar o maior interesse da raça humana. Que é a preservação da vida. Quer viver. Quer continuar vivendo eternamente. Para pregar a maior mentira dele. Você já percebeu que quando a gente estuda tanto, né? Quando a gente está no auge da nossa carreira, a gente está agora na hora de curtir o que a gente conquistou ao longo de todo o nosso trabalho, aí fica para outros. O próprio Salomão fala isso lá em Eclesiastes. Não adianta, eu trabalhei tanto, outro vai curtir. As pessoas ficam desesperadas, criam patrimônios para outros curtirem. As pessoas querem curtir, as pessoas queriam ter vida longa, mas a vida longa foi nos roubada lá no Jardim do Éden quando nós aceitamos a primeira marca. Ganhamos a morte no lugar da vida. Nos distanciamos da árvore da vida. Por isso que nós só passamos a ter vida eterna quando nós aceitamos Jesus. Nós passamos a ser igual ao primeiro Adão, sem nenhuma corrupção. Não que a gente não vá morrer nesse plano, mas quando nós morremos, nós temos um lugar para onde ir e um dia nós voltaremos para esse corpo, ainda que ele esteja totalmente em decomposição. Deus, ele fará tudo novo, nossos corpos serão transformados, porque Jesus teve o seu corpo transformado, ele é referência do que vai acontecer conosco. Em tudo, Jesus é a nossa referência. Então, assim como Jesus morreu e ressuscitou, se nós morrermos antes dele vir, nós seremos ressuscitados em um corpo glorificado, sem nenhuma barreira. Ele pode atravessar a porta, ele pode fazer o que é, e nenhuma marca de maldição estará presente nele. Então, querido, essa vai ser a pior besteira que o ser humano vai acreditar, que é a vida eterna sem Jesus. E vai seguir a besta. Preste atenção, quando o Satanás ele oferece o reino a Jesus, ele usa uma condição. Tá bom, eu te dou o reino. Eu sei que um dia você virá como rei, mas você pode vir agora. Já tá aqui mesmo, para que morrer? Para que sofrer? Mas tem uma condição. Se você se prostrar diante de mim. Percebe que essa oferta ele não fez Adão e Eva. Até porque eles foram tão precipitados que na primeira mensagem eles já receberam. Mas ele fez a Jesus. Porque em Jesus se cumpre todas as coisas. E Jesus ali estava nos mostrando, fique atento. Eu sofri, vós também terás que sofrer. Então ele faz uma coisa a Jesus, ele se revela a Jesus. Eu quero ser o teu Deus. Eu quero ser o teu Senhor. Te dou tudo. Mas se você se prostrar diante de mim e me adorar. Esse é o desejo do mal, desde que ele se corrompeu, desde que achou maldade no seu coração. A palavra de Deus diz em Isaías que ele falou que ele queria se subir acima do trono, ele queria sentar acima do trono de Deus e reinar. Ele, a todo custo, desde o dia que se originou o pecado dentro dele, ele vem tentando tomar o espaço de Deus, da adoração de Deus. Ele quer adoração para ele. Então, desde sempre, a inclinação de Satanás é ser Senhor, é ser o Deus do universo, é ser o Deus da sua vida, é ser o Deus do mundo. Por pouco tempo, ele ganhou essa autoridade quando nossos pais no Jardim do Éden aceitou por engano a marca da besta, a mentira que lhe foi proposta.
Mas Jesus, ele quebra isso e fala assim: não, Satanás, embora você sempre quis ser Deus, não vou te adorar, porque só a Deus, o Criador, eu posso me prostrar e render culto. Sai da minha frente. E aí, essa mesma proposta de se curvar a Ele como Deus será oferecida a nós. Mas vocês querem ter vida eterna? Só me adorem. Então ele vai usar essa mesma condição. Se prostrado me adorareis, vocês terão a vida eterna. E aí o que Apocalipse 13 diz? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adoraram a imagem da besta. Ou seja, tu não quer me adorar, não terá vida eterna, e eu te mato. E aí, Jesus ele fala: aquele que tiver amor pela sua própria vida, perdê-la-á. Ou seja, aquele que quiser preservar a sua vida, vai perder eternamente. Porque como está escrito aqui, que só não se prostrarão diante dessa imagem aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque a vida só pertence a Deus, a verdadeira vida. A vida é eterna, só está nele. Então, queridos, eu quero fazer uma pergunta a todos vocês. O que nós iremos escolher? Todos nós iremos ouvir a proposta, isso é fato. Mas nós nos encurvaremos diante de Satanás na primeira proposta, assim como nossos pais no Éden se curvaram, porque não poderemos comprar, vender, nos relacionar financeiramente, interagir em sociedade, viver uma vida normal. Nós passaremos fome, teremos privações de muita coisa, não teremos poder monetário. Então, será que nós iremos nos encurvar logo na primeira proposta, como nossos pais se encurvaram? O que iremos escolher? Ouvir a palavra de Deus deturpada, como muitos falsos pastores, profetas, missionários, vem pregando a palavra de Deus deturpada, dizendo um absurdo sobre a marca da besta, que não é isso, que não é aquilo, que nós iremos falar, e que nós devemos aceitar tudo que nos é imposto. E nós não vamos analisar isso. Nós não vamos levar aos pés do Senhor e falar assim: Senhor, está sendo me oferecido a isso. Eu não sei o que é, mas o Senhor pode me dar uma revelação melhor sobre isso? Você é templo e morada do Espírito de Deus. Será que Deus não pode falar diretamente contigo? Ele precisa usar outra pessoa para falar com você? Saiba de uma coisa: tudo que te traz incerteza, tudo que te traz desconforto, não é de Deus. Deus, ele traz paz ao nosso coração. Quando nós vamos fazer uma coisa, nós fazemos com certeza. Porque Deus garante, ele coloca essa confiança em nós. Quando há dúvida, não faça. Não é Deus falando. Deus não atua na dúvida. Deus atua na certeza. Então aí a gente ouve vários mensageiros, falsos profetas, deturpando a palavra de Deus e levando muitos ao engano. O Senhor falou: meu povo perece porque lhe falta o entendimento. Tem você estudado as Escrituras? Jesus derrotou Satanás na palavra. Tem você estudado a palavra de Deus? Tem você meditado nela? Tem você refletido e trazendo ela à sua vida? Ou você é aquela pessoa do só ouvinte e não pesquisa, não pergunta a Deus, não questiona Deus? Não é pecado questionar se aquilo que te deram, dizendo que é a palavra de Deus, realmente provém de Deus. Pelo contrário, é ser prudente. É por isso que Jesus diz que nós devemos ser simples como a pomba, ou seja,
ouvirmos as coisas, mas sermos prudentes como a serpente para aceitar aquilo que nos é oferecido. Não devemos ser tolos. Porque tem um título de pastor, de missionário, que agora virou moda. Missionário, apóstolo, sei lá, reverendo. E aí, tá levando todo mundo pro inferno. Você saiba de uma coisa. Você teve desculpas enquanto Jesus não venceu Satanás. Então você teve desculpa para dizer: Senhor, mas o que eu posso fazer se eu nasci em pecado? Agora em Jesus você tem a oportunidade de falar assim: mesmo que eu tenha nascido em pecado, eu decidi em Cristo Jesus acertar a minha vida com Deus. A ouvir os ensinamentos de Jesus, a ver os seus exemplos. Tu acha que Jesus abaixava a cabeça para tudo que lhe era imposto? Se fosse assim, querido, se fosse dessa maneira, Jesus não teria entrado no templo, não teria derrubado as barracas. Jesus não teria dito que aquelas pessoas que estavam, muitas delas estavam indo a ele, era filho da serpente. Jesus respeitava o sistema, mas ele não abraçava o sistema. Há uma grande diferença de você respeitar algo, ou seja, essa lei que toma em ponto, mas abraçar a lei. Entende o que eu estou falando? Se não entende, peça a Deus de entendimento que você vai entender. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que iremos escolher? Preservar nossa vida? Não quero morrer. Não quero morrer, eu quero vida eterna. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Nabucodonosor fez uma estátua e diz: quem não ajoelhar morre. Eles preferiram a morte. E um quarto homem estava dentro da fornalha com eles. Ou seja, todos os dias nós somos levados à morte por amor a Jesus. E todos os dias nós temos que fazer a nossa escolha. Preservarmos a nossa vida e ficarmos de bem com todos. Todo mundo me olhar, minha sociedade me aceita, eu não ofendo ninguém. Meu pensamento é igual à maioria, mas as minhas ações são iguais à maioria. Ou você se levanta como um servo, uma serva de Deus, assim como João Batista se fez, a igreja primitiva se fizeram, e se torna a luz desse mundo e sal dessa terra, mesmo sabendo que vai ser preso, mesmo sabendo que vai ser morto. Eu posso dizer isso porque eu tenho visto, graças a Deus, ao bom Deus, pastores aqui se levantando, gente, sendo presos. É porque eu não posso publicar. Minha alma ficou tão abatida tanto tempo atrás, mas ao mesmo tempo, quando eu vi a bravura desses pastores, a Suprema Corte falando para um pastor aqui: você pode ficar 6 meses preso, ou você pode ficar 6 meses sem pastorear. E aí, nesses 6 meses sem pastorear, você tem que dizer que o que nós estamos oferecendo realmente é para ajudar a sociedade. Vocês sabem o que é. E o pastor fala assim: eu prefiro pregar a verdade. Ninguém vai me corromper. Eu sou pastor das ovelhas de Cristo, não de vocês. E foi preso. Está preso. E Deus está cuidando dele. Todo dia tem gente depositando na conta dele, porque ele não está trabalhando. A família dele, os filhos dele precisam comer. A igreja se unida igual a igreja primitiva. Pastores ali na Inglaterra, tem uma igreja aqui também, brigando com o sistema. Perdeu tudo. Tá perdendo, né? Tudo. Fisicamente. Mas está como baluarte na presença de Deus. E levando milhares também a ouvir a palavra de Deus. A ficarem firmes. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aonde está o tesouro de vocês? Aonde está o coração de vocês? Se você conseguir responder essa pergunta, aonde está o seu coração, você vai conseguir saber o que você irá escolher,
quando a última marca da besta for oferecida à humanidade? Você já tem a sua resposta? Será que você vai ficar firme como Jesus? Ou será que na primeira oferta vocês vão cair igual Adão e Eva caíram? Então, o estudo terminou, o primeiro vídeo terminou hoje. Não sei se ficou claro para vocês, mas a gente ainda tem mais 2 vídeos que eu vou trazer, vai ser bomba. Vai ser bomba. Eu peço até que vocês, quando assistirem, antes de assistir, baixe ele. Porque eu tenho certeza que o próximo não, mas o último vai ser derrubado. Eu peço a Deus que não, mas eu acho que vai ser derrubado pelo YouTube. Baixe e propague essas pessoas, porque eu vou trazer uma bomba para vocês. Mas eu, de antemão, queria que vocês vissem aqui que a última marca você terá que escolher. Você não vai mais poder culpar Adão e Eva como eu culpava. Eu vou ter uma conversa séria com ela. Porque a escolha será sua, individual, de cada um. E o que nós estamos passando nos dias de hoje já é um ensaio para essa última oferta. Vocês já se inclinaram rápido, como no vídeo anterior que eu falei, sem nenhum propósito? O que fez vocês caírem tão rápido, sem nenhuma avaliação, sem nenhum protesto, sem nenhuma argumentação? Tem pastores dizendo que os membros só podem frequentar suas igrejas se aceitarem tomar essa injeção aí. Que ponto que o evangelho chegou? Né? Só vai frequentar a igreja se você se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus. Mudou agora, é se você tomar injeção, não é? A corrupção, queridos. E tantos outros falando, tome, porque os seus templos estão fechados, eles não estão recebendo, né? Quem que está pagando a conta de luz e a água? Quem que está pagando as coisas deles? Eu não vi ninguém na praça pregando. Ah, teve uns aqui, graças a Deus, estava na praça pregando, berrando lá, alto e bom som. Mas a grande maioria não. Jesus, ele fala, olhe para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, ninguém tem vida eterna se não for por mim. Tudo que eu passei, vós também passareis. Mas se eu venci, ele falou, vocês também podem vencer. Porque ele venceu como um homem, não como Deus. Ele não se inclinou à oferta de Satanás para que hoje eu e você tivéssemos a desculpa de dizer nem Jesus venceu. Mas em Cristo Jesus, homem, o vencedor, o ressurreto, podemos vencer. Eu convido a vocês, querido, a fazer uma análise da vida de vocês e ver quem vocês estão servindo. Muitos estão ouvindo seus familiares. Eu ouvi de um pouco tempo uma pessoa falando assim, eu fiz isso porque minha família me obrigou. Eu lembro que quando eu me converti, eu briguei, eu fui contra todo mundo. Porque eu sabia que Jesus era de verdade, era real. Aconteceu uma coisa tão incrível comigo que eu não posso contar isso em rede social. Foi uma coisa tão incrível que eu não consigo, simplesmente eu não consigo largar Jesus. Muitas coisas foram oferecidas a mim. E eu sempre falo, Jesus, não sou santa, estou caminhando para ser. Assim como você também está caminhando para ser. Então medite na mensagem de hoje. Até que ponto nós estamos tão inclinadas a aceitar logo de cara a proposta de Satanás como Adão e Eva estiveram e caíram e recebeu a marca da maldição em seus corpos, seu DNA todo foi mudado. E até que ponto Jesus ouviu e ficou firme. Eu quero falar uma coisa para vocês. O próximo vídeo nós vamos falar sobre os Néfilis. E o que esses seres têm a ver com a última marca?
Eu peço que vocês orem por mim. Eu peço que vocês só falem meu nome para Deus. Porque eu simplesmente me decidi colocar na brecha por vocês, para trazer a verdade a vocês. Só ore por mim. Cita meu nome a Deus. Peça a Deus para me dar sabedoria, força. Porque tudo que eu prego para vocês, queridos, eu sofro também. Eu sou testada em tudo que eu prego para vocês. Tudo. Não tem um vídeo nesse canal que eu tenha pregado que eu não tenha sido testada. Não tem um. E eu tenho as minhas agonias, os meus choros. Mas se eu estou vindo aqui até agora, é porque eu tenho vencido todos eles em Cristo Jesus. A glória de Deus tem se manifestado na minha vida. Eu sou a prova viva de que Deus, Ele é fiel. E eu peço que vocês continuem orando, para que não somente eu, mas vocês e tantos outros possam se levantar e serem usados para trazer esperança e luz para todos aqueles que estão confusos. Quem devemos ouvir? Quem devemos acreditar? Qual é a voz que nós devemos ouvir? Há muitos de nós que não têm acesso à internet. Há muitos de nós que não têm acesso à palavra de Deus. Mas que possamos nos ajudar, ainda que seja em oração, para que Jesus, o Filho de Deus, o Deus Adonai, possa permanecer vivos em cada um de nós. E que a sua palavra seja a última em todas as nossas decisões. Obrigada por me ouvir até agora. Estaremos no próximo vídeo aqui. E que esse estudo você possa refletir e possa, a partir de agora, pedir a Deus para te dar mais clareza e força para tomar a melhor decisão. Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço. Amém.